Olá a todos e todas aqui presentes no evento. A pesquisa tem o tema Educação como Direito versus Educação de Jovens e Adultos. Essa pesquisa tem como objetivo refletir a trajetória da EJA no Brasil, levando-se em conta os avanços e retrocessos das políticas educacionais. A metodologia partiu de uma análise bibliográfica. A modalidade da EJA é voltada para aquelas pessoas que não concluíram seus estudos na idade regular, a fim de promover uma reconstrução e corrigir uma sociedade que viveu a escravidão, a violência e o autoritarismo e a exclusão social. Assim, refletir a EJA no contexto dos direitos humanos na educação. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a educação é um direito de todos e deve ser gratuita e obrigatória. A educação passa a ser um direito humano para promover a paz e o respeito entre pessoas, comunidades, grupos distintos entre si. Assim, com a participação do Brasil nas agendas internacionais, atribuiu para a garantia do direito à educação de qualidade para crianças, jovens e adultos ao longo da vida. A Constituição de 1988, no artigo 205, estabelece a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, visando proporcionar o pleno desenvolvimento da pessoa no exercício da cidadania. É a partir de então que a população brasileira passou a ser vista como uma sociedade de direito. Até então, diante da trajetória da EJA no Brasil, que ela se inicia no período colonial de 1549, por meio da catequização com os jesuítas, e após essa catequização, esse desenvolvimento educacional católico, houve a expulsão dos jesuítas e a educação ela passou a ser voltada para as elites no Brasil. Diante da transação da monarquia para a república, era vigente a Constituição de 1981, que visava combater o analfabetismo. No entanto, com a falta de investimento, isso dificultava muito, não atingindo aquilo que a nova república se propunha. Diante dos altos índices de analfabetismo no país, com a chegada da industrialização, os movimentos sociais que lutavam pelo seu direito e espaço a uma educação, é importante destacar que, diante do fim da Segunda Guerra Mundial, a educação ela foi pensada como uma prioridade mundialmente. Então, dando abertura à primeira Conferência Internacional à Educação de Adultos, como difusora desse direito humano. No Brasil, a EJA ganha espaço nas políticas públicas educacionais, criando-se campanhas voltadas a combater o analfabetismo. No entanto, essas campanhas possuem um caráter superficial devido ao seu curto período de duração de alfabetização. Diante disso, houve o golpe militar e o exílio de Paulo Freire, um grande influenciador da educação brasileira. Houve um retrocesso na educação da EJA diante de um período autoritarista e hegemônico, que passou a ofertar programas educacionais de mera qualificação de mão de obra operária. Nos anos 90, a EJA sofre a falta de investimentos e o descumprimento do direito à educação previsto pela Constituição de 1988. Isso reflete também na LDB, criada dentro deste período. A LDB de 93, 94/96, que destaca no seu artigo 38 a educação básica de jovens e adultos de forma supletiva compensatória diante do atraso escolar. Entre os anos 2000 e 2001, o Plano Nacional da Educação estabeleceu 26 metas para combater o analfabetismo. No entanto,
O plano não garantia recursos financeiros que viabilizassem o cumprimento dessas metas, onde mais uma vez a EJA retrocede como direito e o acesso à educação. Entre 2002 e 2005, os programas desenvolvidos tinham um caráter assistencialista, de forma aligeirada. Outro aspecto a destacar é que o Fundef priorizava apenas o ensino fundamental regular, deixando a EJA de lado, ou seja, o Fundef não oferecia recursos financeiros voltados para a modalidade da EJA, priorizando só o ensino regular, só a educação para as crianças. Entre os anos de 2011 e 2012, criados programas técnicos voltados para o mercado de trabalho. Entretanto, seguiam o mesmo estilo dos programas anteriores, de forma aligeirada e assistencialista para a classe trabalhadora sem os devidos investimentos. É importante destacar que a EJA sofreu descaso também em documentos, como na BNCC, que não possui uma orientação ao desenvolvimento curricular da EJA, nem distinção às competências e habilidades para essa modalidade. No ano de 2019, a EJA sofreu drasticamente reduções nos recursos financeiros e a extinção da secretaria destinada a essa modalidade de ensino, sob um olhar conservador e neoliberal, dilacerando as poucas políticas educacionais existentes para essa modalidade. Segundo dados do INEP, a EJA ainda possui falhas nas políticas educacionais, de maneira a descumprir o direito à educação previsto pela Constituição de 1988. A luta pelo direito à formação e exercício da cidadania na modalidade da EJA é um olhar para esse público de pessoas de diferentes idades, gêneros, culturas e níveis de escolaridade, pessoas de baixa renda que vivem em condições mínimas para sustentar a sua família, pessoas que lutam por sua sobrevivência em meio à exclusão social, por não serem letrados, por não terem melhores oportunidades de emprego, que anseiam através da educação formal resgatar a dignidade de cidadãos que foi negada ao longo dos anos. Pois é por meio dos estudos que essas pessoas visualizam oportunidades e melhores condições de vida para si mesma e para a sua família de forma digna. A escola possui um papel social para além de gerar o conhecimento, mas contribuir na formação de cidadãos críticos, criativos e independentes capazes de participar da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa para todos. Desse modo, a principal função da EJA, de modo social, é a preparação de jovens, adultos e idosos para o exercício à cidadania, devolvendo-os a sua dignidade de viver em sociedade. A escola torna-se o caminho da transformação para essas pessoas que frequentam a EJA, pois essas pessoas veem que são capazes de desenvolver suas competências e habilidades no domínio de operações matemáticas básicas, a escrita e a leitura. É por meio da educação que provoca o ser humano a refletir a transformação da sua realidade, de modo que a educação passa a estimular o ser humano a desenvolver o seu senso crítico e reflexivo para superar os obstáculos da sua própria realidade. A EJA, na LDB, conforme o artigo 37, é destinada àqueles que não tiveram acesso à educação, que não deram continuidade aos seus estudos no ensino fundamental e médio em idade própria. No seu artigo 3, pela Lei 13.632/2018, foi incorporado o princípio de direito à educação, aprendizagem ao longo da vida, ou seja, a lei reafirma a educação de jovens adultos e idosos a fim de assegurar a qualificação frente às demandas de mercado de trabalho. Outro documento também que reafirma o direito à educação de jovens e adultos e idosos é o Conselho Nacional da Educação,
de número 11/2000, que estabelece as diretrizes nacionais como mais do que um direito, o exercício à cidadania. O mesmo parecer, segundo a ação educativa, expõe uma controvérsia dentro desse direito na oferta da educação, não atendendo à pluralidade das pessoas que frequentam a EJA, afirmando apenas um vínculo da modalidade de ensino com o mercado de trabalho. Diante disso, as considerações finais dessa pesquisa, diante desse breve percurso histórico da EJA no Brasil, é destacado os avanços e retrocessos dessa modalidade de ensino, que busca solucionar um problema que se arrasta por décadas devido à falta e os baixos investimentos a essa modalidade, que necessita melhorias de condição de trabalhos aos professores e programas e materiais didáticos para essa modalidade. E mesmo com todas essas lacunas existentes e equívocos por parte de governo, com essas mudanças políticas buscando solucionar o analfabetismo de forma superficial, diante disso faz necessário repensar as políticas públicas para essa modalidade de ensino e fortalecer o que é bom e mudar, adaptar o que não condiz com a educação emancipadora. Entre leis e documentos e políticas públicas, nota-se que a EJA ainda segue uma escolarização de aspecto compensatório e aligerado, o que afeta o direito à educação dessas pessoas. A cultura do direito à educação para o público da EJA, ela é muito frágil, ela vem com muita dificuldade diante do trabalho, da família que essas pessoas, as dificuldades que essas pessoas já enfrentam para estar ali na escola. E que mesmo diante dessas negligências desse direito à educação, ainda essas pessoas que frequentam a EJA, elas se sentem muito felizes por estar ali, porque elas veem que elas têm capacidade de aprender, de evoluir, de entender o mundo, de serem alguém e de serem vistas e de serem capazes de lutar, né, com a sua sobrevivência e de mudar a sua realidade por meio dos estudos. Então, é isso, pessoal. Obrigada. Até uma próxima.